gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana de Práticas de Educação Ambiental. E eu sou a professora Daiana das Práticas de Língua Portuguesa. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto bem importante e interessante. Sabe, aquela curiosidade que nós temos, por que um dia faz muito quente e de repente muda essa temperatura e faz um frio danado, né? Por que será? Vamos descobrir juntos essas curiosidades? Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos descobrir juntos curiosidades sobre condições do tempo. O que são condições de tempo? É o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. O que seria esse estado físico das condições atmosféricas? Todo esse estado físico são influenciados pela chuva, pelo calor, a alta da temperatura, pelo frio, e conforme está o ambiente num determinado momento, quando se fala momentâneo, é momento que pode esfriar e de repente vem uma chuva rápida e acontece que a temperatura muda, fica um pouco mais frio. Então, essa mudança de temperatura, nós chamamos ela de condições de tempo. E para nós sabermos essas mudanças de temperatura que ocorrem em diferentes locais, em diferentes momentos, para isso nós usamos a meteorologia. E nós temos aqui, para nós explorarmos, o mapa meteorológico. O que seria o mapa meteorológico? É onde vai nos mostrar em que momento está acontecendo essas condições de tempo. Por exemplo, no nosso mapa, nós observamos um verde claro. Este mapa, com verde, onde aponta verde claro, que ali nós estamos em Curitiba, quer dizer que nesse momento está tendo uma chuva leve naqueles determinados locais. Quando nós vimos a cor amarela, onde diz chuva, que é uma chuva média, não tão leve, não tão forte. É uma chuva média em determinados pontos da cidade. E o vermelho, que só tem 2 locais, é uma chuva severa, que está chovendo muito forte. Então, através do mapa meteorológico, é possível nós termos informações dessas condições de tempo na nossa vida. Mas e o que será meteorologia? Então, para nos ajudar nessas nossas curiosidades, a professora Cristiane, que é outra professora que também trabalha com educação ambiental, ela foi buscar essa informação com um meteorologista, para ele trazer para nós um pouco mais de conhecimento para nós entendermos o que é meteorologia e o que faz um meteorologista. Vamos lá juntos descobrirmos essa curiosidade? Bom, quero agradecer inicialmente a senhora Cristiane pela sua oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho mais da nossa profissão, da meteorologia, né, o que a gente faz, o que o meteorologista faz, e também onde a gente trabalha, né, as oportunidades, falar um pouquinho dessa nossa ciência. Então, queria agradecer e dar as boas-vindas aí aos meninos e às meninas aí do primeiro e do segundo ano fundamental, tá bom? Então, gente, o meteorologista, ele é responsável, né, ele tem muitas atribuições, né, nesse estudo de muita coisa ligada à previsão de tempo, à previsão de clima. Você já deve ter observado aqueles profissionais, né, que falam se vai chover, se não vai chover, que ficam olhando muito tempo as nuvens, olhando para o céu, aí deve se perguntar, né? Uma das várias tarefas, né, do meteorologista é justamente isso, observar a natureza, acima de tudo, né, essa beleza dada por Deus, e no aspecto da formação das nuvens, das áreas de chuva, dos dias mais ensolarados, de todas as condições de tempo, né, que a gente conhece aqui no nosso planeta. Então, a gente tem vários ramos da meteorologia. Então, o meteorologista, ele nessa área, por exemplo, de previsão de tempo, que são essas condições de tempo do dia a dia, né? Se vai chover, se vai fazer sol, se vai nublar o tempo, vai ficar com muita nebulosidade, se vai ter granizo, que são aquelas pedras de gelo que caem daquelas nuvens de tempestade, né? Que a gente chama de cumulonimbus, ou se vão ter aquelas nuvens bonitas lá no topo do céu, parece uma pintura, né? Que a gente chama de rabo de galo, né? Oficialmente o nome da nuvem é Cirrus.
são as nuvens altas, cerca de 10 quilômetros de altura, né? 10 mil metros, ou até mais. Então a gente cuida muito dessa questão de fazer uma previsão de tempo, as condições de tempo, porque vários setores da nossa economia, da sociedade, precisam dessa informação. Até mesmo nós, no nosso planejamento diário, né? Do nosso dia a dia, programar as nossas saídas, nossos passeios, também é importante. Mas a agricultura, que é onde se planta, a pecuária, que está ligada aos animais, né, ao gado, de onde provém o leite, provém a carne vermelha, né, que a gente come. Então, a agricultura, a pecuária, a indústria também é importante, a parte de previsão de tempo, setor de energia, principalmente, setor de abastecimento de água, porque uma parte da nossa, como que a gente chama de matriz energética, ela é baseada no nível de reservatório de água. Nós temos na natureza, as professoras aí de ciências já devem começar a dar uma ideia inicial para vocês, né? Do ciclo hidrológico, né? A água evapora do mar, condensa, forma as nuvens, aí os ventos lá no alto levam essa umidade lá dentro do continente, essa nebulosidade, que aí ela precipita na forma de chuva, aí isso alimenta o nível dos rios, que aí vai alimentar o nível dos reservatórios de água para a geração de abastecimento de água e de geração de energia para atender as demandas, as necessidades da sociedade, e essa água escorre pelo rio e volta ao mar, ao oceano. Então esse é o ciclo hidrológico, bem basicão assim para vocês entenderem. Então, a gente cuida desse processo todo de formação de nebulosidade, ocorrência de chuvas, às vezes eventos severos, né, aquelas tempestades com granizo, rajadas de vento, previsões de furacões. Então, temos vários fenômenos que a gente chama de fenômenos meteorológicos, que são áreas de estudo da meteorologia. Tá bom? Então, isso eu queria esclarecer um pouquinho para vocês. Então, obrigado aí pela oportunidade. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Nós do CPTEC-INPE, né, que é um dos centros nacionais de previsão de tempo e de clima, tá bom? Então, obrigado a todos aí mais uma vez. Até a próxima. Vocês viram que legal? Agora que nós sabemos o que é o meteorologista e o que é meteorologia, ainda não paramos nossas curiosidades. Tem muitos estudantes, e com certeza vocês aí de casa também devem ter alguma curiosidade sobre essas condições do tempo. Então, nós vamos convidar um meteorologista para responder algumas curiosidades de estudantes da nossa rede que também questionaram sobre o que essas condições de tempo. Vamos ver? E aí? Quero saber. Oi, meu nome é Johan, eu estudo no CEI Bela Vista e eu sou do primeiro ano A. E por que acontecem os raios? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Antônio José Vícios, eu sou meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, CIMEPAR, mas aqui nós vamos responder bastante algumas perguntas que foram feitas por vocês. A primeira é do Johan, que perguntou por que em alguns momentos que ocorre chuva, ocorrem raios também. Isso a gente já observa em diversas situações, né? Quando você tem uma ocorrência de chuva, às vezes ocorre raios, e em outros momentos só tem chuva, não ocorre raios, né? Isso acontece devido à nuvem que está provocando a chuva num determinado momento. Ela é capaz de produzir raios, e em outro momento ela não é capaz de produzir raios. E na atmosfera, no ar, só uma nuvem que ela é muito específica, ela é muito especial, ela tem essa capacidade muito grande de produzir eletricidade e produzir raios. Ela tem um nome bastante esquisito, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, então provavelmente eu vou falar a primeira vez para vocês. Mas ela se chama nuvem cumulonimbus. É aquela nuvem muito grande, muito escura muitas vezes, né? Que às vezes tem rajadas de vento associadas, tem granizo, pedras de gelo que caem da nuvem, muita chuva num local só, e por muitas vezes ela provoca também raios. Mas como é que aparece a eletricidade dentro dessa nuvem? Porque a gente não vê eletricidade na atmosfera a todo momento. Então, ela é tão especial que ela consegue produzir dentro dela eletricidade.
E ela consegue fazer isso em função de ter diversas partículas de formas diferentes que ficam dando trombada literalmente entre si dentro da nuvem, porque dentro da nuvem é um ambiente de muito vento, muita perturbação, muito conflito e muita trombada entre partículas que são gotas de água, que são pedras de gelo, eventualmente até neve tem dentro da nuvem, e outras partículas que estão no ar e também são carregadas para dentro da nuvem. E conforme essas partículas vão dando trombadas entre si, elas vão trocando elétrons, que é uma partícula que tem carga elétrica. E umas ganham eletricidade, ganham partículas carregadas, e outras perdem. E essas partículas que ganham, essas partículas que ficam carregadas, eletricamente negativas, elas vão se acumulando dentro da nuvem, vão deixando a nuvem com bastante eletricidade, até que em um determinado momento, essa nuvem, por ter muita eletricidade, ela não consegue mais suportar manter essa eletricidade toda dentro do próprio corpo da nuvem. E nessa situação que começam a aparecer os raios, que é uma maneira dessa nuvem se livrar, ela ficar com menos eletricidade do que ela consegue suportar. Então, as nuvens de tempestade, essas nuvens cumulonimbus, têm essa característica de fazer aparecer eletricidade dentro da atmosfera, e num determinado momento, quando a eletricidade está muito concentrada e com muita intensidade dentro da nuvem, ela não consegue suportar mais manter essa carga dentro dela, e ela vai se livrar da eletricidade na forma de raios. Oi, meu nome é Matheus, eu estudo no primeiro ano A, na escola C Bela Vista do Paraíso. Porque a chuva cai em algumas cidades e em outras não? E aí, Matheus, tudo bem? Nós sabemos que não chove de forma igual em todos os pontos do nosso planeta Terra. Tem regiões onde chove muito e praticamente todos os dias, outras regiões onde chove mais numa época do ano do que em outras, e tem regiões onde praticamente não chove quase que o ano todo. Chove apenas em poucos dias e muito pouco. Já em outras regiões, como o estado do Paraná, você tem áreas de chuva que são formadas em regiões diferentes da onde a gente está, além daquelas que se formam na própria região, mas que são trazidas pela ação dos ventos e por ação de fenômenos meteorológicos, como as frentes frias, um exemplo. Trazem essa chuva para o estado do Paraná e favorecem ela ocorrer naquela região e não na região onde ela foi gerada. Ou então, pela ação dos ventos, a chuva é formada num local e levada para o outro. É meio difícil, né? Mas a gente percebe isso olhando o dia a dia e olhando os mapas que o meteorologista tem acesso todos os dias. E aí, turminha, gostaram de saber um pouquinho mais sobre meteorologia hoje? Eu adoro falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que eu faço com muito amor e é parte do meu trabalho falar sobre meteorologia para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de participar dessa aula, e que vocês tiverem curiosidade, pesquisem mais, vá buscar mais informações sobre meteorologia. É um assunto bastante fascinante, tem muita coisa legal para a gente pesquisar e aprender. Então a gente se vê novamente numa outra aula e tchau para vocês. Boas curiosidades trazidas pelos nossos estudantes, né? Mas ainda não parou por aí. Nós temos o estudante Bento Barbosa Vieira, da Escola Municipal Padre João Cruciani, que traz a seguinte curiosidade: por que está acontecendo o rodízio de abastecimento de água em Curitiba? Olha que pergunta interessante. Está acontecendo o rodízio de abastecimento de água em Curitiba por causa da estiagem. Nós estamos passando por uma estiagem e os reservatórios de água da Sanepar estão com nível muito baixos. Então, em questão desse nível baixo e a falta de chuva, foi necessário que a Sanepar organizasse uma readaptação da distribuição da água. Por isso que em alguns bairros tem água um dia e meio, falta água um dia e meio. E assim nós vamos ter até os reservatórios se normalizarem. Então, para dar continuidade a esse assunto, eu vou chamar a professora Dayana. Quantas informações importantes tivemos na aula de hoje, não é mesmo? Então, agora, já que a gente teve tantas informações nessa aula, eu quero perguntar, além da aula, né, com a professora Adriana, com os meteorologistas, como nós podemos ficar sabendo de informações?
Então, um meio que a gente pode ficar sabendo é o jornal. O jornal ele é um meio de comunicação que nos informa sobre diferentes assuntos. E agora eu vou fazer uma proposta para vocês, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jornal. Gente, vamos libertar um texto? Isso mesmo, vocês estão vendo a gaiola aqui, não é mesmo? Então, como será que a gente pode libertar? Nós temos ali dois elementos, né? Como que a gente liberta esses textos? Vocês já pensaram em como? Abrindo aqui? Ah, não sai, né? Não, mas eu posso abrir a gaiola. Mas será que somente eu tirando os textos daqui, eu já consigo deixar eles libertos? Não, né, gente? Quer dizer que, mesmo eu tirando os textos da gaiola, eu não sei o conteúdo deles, não é mesmo? Então a gente precisa ler. Isso que dá liberdade aos textos, a leitura. Então, vamos ler um texto? Só que antes de fazer a leitura desse texto, eu quero chamar a atenção sobre duas coisas. Ali nessa imagem, vocês podem observar que nós temos um jornal impresso e um jornal digital. Isso é muito legal, por quê? Porque nós temos canais diferentes de transmissão de informação. Nós temos canais impressos, canais digitais, e hoje a maioria dos meios de comunicação também são digitais, certo? Então, isso muda a nossa forma de ler, e é bem importante a gente saber disso, e a forma também de transmitir essas mensagens. Agora que a gente viu essas possibilidades, eu vou convidar vocês então para nós lermos hoje uma notícia, isso mesmo, uma notícia. Mas o que é uma notícia, afinal? Isso, notícia sabe o seguinte? É o relato de alguns fatos importantes de um acontecimento atual. E geralmente ele é de interesse de grande parte das pessoas, como por exemplo, a crise que nós estamos vivendo com a falta de água. Todo mundo está interessado, todo mundo quer saber mais. Por isso que nós trouxemos a notícia de hoje. E para que serve então? Para nos informarmos, né? Cada vez que nós lemos uma notícia, nós nos informamos sobre ela, sobre aquele assunto, né, que ela está nos trazendo. E a leitura, além de nos informar, além de ter essa função comunicativa, ela também faz a gente pensar, a gente refletir. Então, olha quanta coisa. Gente, a notícia, ela tem algumas características. Por exemplo, a atualidade. Ou seja, a notícia sempre vai trazer aquele acontecimento que acabou ali de acontecer, algo recente. A veracidade, ou seja, um fato que realmente aconteceu. E como eu falei, é de interesse de grande parte das pessoas. Além disso, cada notícia apresenta algo novo. Ou seja, mesmo que esse assunto esteja circulando no nosso meio há muito tempo, cada notícia que chega agora, ela nos mostra uma informação nova e essa proximidade com o leitor, porque como é de interesse do leitor, e o texto também tem uma linguagem simples, objetiva, clara, para informar aquele leitor. Então, olha quanta coisa, gente. E olha o que eu quero mostrar para vocês. Quais são as partes de uma notícia, então? Como se fosse um quebra-cabeça, então, como a gente tem aqui, as partes de uma notícia, ela é formada por diversos elementos, né? Como fosse um quebra-cabeça. Então, aquele texto só está completo quando tem todas aquelas partes. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles? Olha lá, vamos lá. Gente, essa é a notícia que nós vamos ver hoje, certo? Então a gente vai pensar ali nas partes dessa notícia. Como vocês podem ver ali, tem o veículo de comunicação, que é por onde é divulgada essa notícia, certo? Além disso, nós temos a publicação, que é importante a gente saber quando essa notícia foi publicada, não é mesmo? E também temos a seção e classificação do assunto, porque você, leitor, vai identificar a partir do assunto a notícia. Por exemplo, uma notícia de saúde, você vai lá na seção de saúde para saber mais um pouquinho sobre aquelas notícias, certo? Além disso, nós temos a imagem, que nos chama muito a atenção. Também temos o título, que nos mostra ali qual vai ser o assunto da notícia. E uma parte que é a mais importante, até estava faltando aqui no nosso quebra-cabeça, que é a parte que nós vamos conversar mais hoje. É o lead. O lead é como se fosse o resumo da notícia, certo? Então, ele traz todos os fatos principais que vão ser mostrados ali ao longo do texto, certo? E, por último, o corpo da notícia, certo? Então agora nós vamos para a hora da leitura. Então nós vamos para cada parte dessa, nós vamos pensar um pouquinho mais. Gente, qual é então o veículo de comunicação dessa notícia que nós vamos ler o lead hoje?
É a Agência de Notícias do Paraná, que faz parte da emissora de TV Paraná Turismo, e foi ali publicada pelo André Bonaldo, desculpe. Então, olhem só, mais uma coisa, a imagem, gente, lembram que eu falei que causa ali super interesse quando a gente vê uma imagem? Então, a imagem que está ali de capa na notícia é a barragem Piraquara 1, e foi tirada essa foto, né, foi tirada pelo José Fernando Ogura, e mostra então ali esse nível baixo de água, né? Como nós estamos com falta de água ali nas barragens pela falta de chuvas. Então isso chama a atenção do leitor. Outra parte importante é a publicação. Lembra que eu falei para vocês sobre a atualidade? Então, essa notícia, ela foi publicada no dia 4 de novembro de 2020 e quem publicou ela foi o André Bonaldo, como eu já tinha falado, né? E lembram que a seção também é legal para que o leitor, ele consiga identificar aonde ele quer ir para saber determinada informação. Então, qual é a seção dessa nossa notícia? Ela é saneamento. Daí você fala, Prof. Dai, o que é saneamento? Saneamento são os serviços que visam a nossa saúde. Por exemplo, o abastecimento de água, ou o tratamento de esgoto, ou também a coleta de resíduos, certo? Então, nossa notícia está ali. Outra coisa que, lembra que eu falei do título? Ele apresenta o assunto sobre a nossa notícia. Então, olhem só, déficit de chuvas na Grande Curitiba é o maior da história. Daí você vai falar assim, nossa, Prof. Dai, que palavra é essa? Déficit, o que será que quer dizer? Gente, a palavra déficit quer dizer carência, escassez, ou seja, a falta de chuvas, nada mais do que isso. Então, isso que é pra gente entender. Então, quando fala déficit, a gente tá falando de falta de alguma coisa. Nesse caso aqui, a falta de chuvas, combinado? Então, próxima parte. Lembram que eu falei que o lead era a parte principal que nós iríamos trabalhar? Então, chegamos ao lead. O lead, então, lembrando, é o resumo da notícia, é a abertura dela. Então, é aquela parte ali principal que vocês estão vendo, que se caracteriza ou pelo primeiro parágrafo, ou por essa parte do texto ali que está em destaque, certo? Então, eu vou ler para vocês o lead dessa nossa notícia. Vamos lá? A falta de chuvas na região metropolitana de Curitiba gerou déficit de 618 milímetros de junho de 2019 a agosto de 2020, em relação à média histórica. Esse saldo negativo é o maior dos últimos 22 anos. Escassez reforça a necessidade do rodízio no abastecimento e do uso racional da água. Daí você vai falar assim, nossa, Prof. Dai, quanta informação! Vamos por partes, certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar agora em cada parte do lead, combinado? Então, olhem só, vamos lá. Primeira pergunta essencial que a gente tem que fazer. Afinal, sobre o que está sendo dito aí? Sobre o que está informando essa notícia? Sobre a falta de chuvas que gerou um déficit. Lembra que déficit é falta, né? Então, essa quantidade ali de 618 milímetros em relação à média histórica. Daí você vai falar assim, oi, Prof. Dai. Como assim? O que isso significa? Gente, isso significa o seguinte, olhem essa imagem. Vocês estão vendo? Então, essa imagem, ela representa a transformação de um cenário ali que não era dessa forma. Vocês conseguem identificar ali uma chaminé? Exatamente. Essa chaminé, ela estava submersa, ou seja, dentro da água. E agora, olhem só, toda essa parte aí que tinha que estar cheia de água, não tem nada. Era uma parte que só se chegava de barco e agora dá para chegar caminhando. Então, olha como aquela quantidade de chuva que está faltando está fazendo falta para nós. Por isso que muitas vezes a gente abre a torneira lá de casa e não encontra um pingo d'água. Então, agora, outra pergunta essencial para a gente fazer sobre o lead. A gente já perguntou o quê e agora a gente vai perguntar onde. Onde isso está acontecendo? Gente, na região metropolitana de Curitiba. Daí vocês vão falar, nossa, prof, onde fica isso? Vocês conseguem identificar no mapa ali aquela parte em branco, se é Curitiba, certo? A cidade de Curitiba. E todas aquelas regiões coloridas em volta são os outros municípios que compõem a região metropolitana. E aquela em verde ali que vocês estão vendo sendo apontado pela flecha é Piraquara, onde está a barragem 1 que eu mostrei a foto para vocês, certo? Então é a falta de chuva em toda essa região que está fazendo nós sofrermos com a falta de água, certo? Agora, outra pergunta importante para a gente fazer. Afinal, desde quando isso está acontecendo, gente? Lá no texto
do LEED mostrou o quê? Que de junho de 2019 a agosto de 2020, que essa falta de chuva está fazendo com que a gente sofra com a falta de água. Então, olhem só, a Prof trouxe ali o calendário de 2019, que foi o ano passado, e o calendário de 2020 desse ano. E todas aqueles ali marcações que a Prof fez mostram a quantidade de meses que nós estamos sofrendo com a falta de chuva. Então, fazem 15 meses que nós estamos sofrendo a maior falta de chuvas dos últimos 22 anos. Por isso que a gente está sentindo bastante isso em casa, né? Quando a gente vai abrir a torneira e não tem água. Então, olha só. Uma coisa, então, agora para nós finalizarmos as informações do LEED, são as informações complementares, certo? Então, o que mais que traz no LEED? Que esse saldo negativo, essa falta, né, de chuvas, é a maior dos últimos 22 anos e que isso reforça o quê? Que essa escassez, ela reforça a necessidade do rodízio no abastecimento e do uso racional da água. Depois você vai falar assim, oi, prof, o que é rodízio? Rodízio é isso que acontece quando você vai abrir lá a torneira e acaba vendo que não tem água, certo? Talvez naquela região que você está localizado não tem água, mas em outra região tem. Então nós vamos alternando dias com água e dias sem, certo? E abastecimento, prof. Abastecimento é um processo que acontece desde a saída de água lá dos mananciais, passando pelas unidades de tratamento, porque a gente tem que tornar essa água possível de consumo para nós, né, sendo potável, até chegar aí na nossa casa. Então esse é o processo de abastecimento, certo? E isso é muito importante a gente colocar que, lembram lá que eu falei que a água sai lá dos mananciais, dos rios? A gente precisa preservar o quê? A nossa floresta, certo? Sem floresta nós não temos água, então precisamos proteger nossas florestas, combinado? E o uso racional da água, gente, como assim? Nós precisamos ter consumo consciente da água, certo? Ou seja, precisamos pensar cada vez que abrimos a torneira, será que é necessário? Será que é essa quantidade? Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, combinado? Então, gente, falamos sobre tudo isso, pensamos bastante e hoje nós libertamos uma notícia. Continue libertando textos por aí, combinado? Então, pessoal, gostaram da notícia? Legal a gente conhecer novas informações sobre esse assunto que a gente fica tão curioso, não é mesmo? Então, já que nós já libertamos a notícia, e lembram que eu falei lá que nós íamos retomar o assunto sobre o uso racional da água, esse consumo consciente? Então, agora chamei a professora Adriana aqui para nós falarmos um pouquinho sobre essas ações que nós podemos fazer na nossa casa. Vamos então ver algumas ações que nós podemos fazer para amenizar esse problema? Então, gente, como vocês podem observar lá, a primeira imagem é ali uma moça, né, lavando a louça. Como será que nesse momento a gente pode economizar água? A gente pode economizar água fazendo o quê? Ensaboando primeiro toda a louça com a torneira fechada, para depois de ter ensaboado tudo, você liga a torneira e daí sim enxágua a louça. Isso faz com que a gente economize vários litros de água. Na figura número 2, nós temos um rapaz tomando banho. Outro momento importante, que nós devemos nos ensaboar, nos molhar, logo ensaboar, para depois novamente abrir o chuveiro para nos enxaguar. Esse momento que nós ficamos com o chuveiro desligado para esfregar o corpo, passar o sabonete no corpo, é um momento precioso para estar amenizando e economizando água. Então, gente, na figura 3 é um momento de lavar o carro. Na verdade, agora não é a época para nós lavarmos carro, não é mesmo? Mas, se fizermos, a necessidade de usar baldes e não a mangueira, certo? Isso faz economizar bastante. Na figura número 4, nós sabemos que com o calor, vem muito pó, falta de chuva, acumula muito pó nas calçadas, mas é o momento de varrer as calçadas ao invés de lavar, porque lavar as calçadas nesse momento que estamos passando por uma estiagem não vai ajudar a amenizar esse problema. Agora na figura número 5, gente, o que a gente pode ver é que está sendo escovados os dentes. Nesse momento, também é importante que a torneira esteja fechada. E uma dica é usar um copo. Com um copo d'água, você consegue tranquilamente escovar seus dentes. Na imagem 6, nós temos um menino dando descarga. Uma coisa importante é isso, não ficar segurando muito tempo a descarga. E, se possível, reutilizar no banheiro a água que é usada na máquina. Então, pessoal, agora que a gente já falou sobre tudo isso, vamos retomar o que nós aprendemos na aula de hoje? Aprendemos sobre condições de tempo, cidadania, consumo consciente, aspectos físicos naturais,
o conceito de notícia e sua função e os elementos que compõem uma notícia. Gente, aprendemos muita coisa hoje, não é mesmo, professora Adriana? Muita coisa boa mesmo. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.